Nesse mês a gente está aprendendo um pouquinho mais, né, sobre ressignificar a vida através do sofrimento, usando como exemplo Jó. Não só Jó, né, irmãos? Mas quando a gente olha para todas as Escrituras, a gente aprende com os grandes homens de Deus, as grandes mulheres que o Senhor se revelou e encheu do seu Espírito, para a gente poder também aprender ou lidar com as dificuldades, as aflições da vida, porque nós temos esse grande exemplo na palavra de Deus, assim como o Senhor foi com esse povo lá no passado. O Senhor, Ele é com o seu povo no presente. Isso nos encoraja a caminhar, a continuar. E eu queria encorajar você a meditar nessa passagem, né, com tantas lições para nós, né, não só de Jó, mas de todas as Escrituras, para a gente extrair ensinamentos práticos para as nossas vidas, né? E a gente está aprendendo, irmãos, e graças ao Senhor, pela Igreja de Cristo que está aqui no Parque Bristo, e nós temos aprendido de que o Evangelho, ele é simples e natural, embora a palavra é sobrenatural, Deus é sobrenatural, Deus vai agindo no meio do seu povo naturalmente. E como Deus vai agindo naturalmente, nós vamos aprendendo e conhecendo a Deus naturalmente, passando pelas dificuldades, as aflições da vida natural, que a Bíblia vai dizer que vem para justo e para injusto. A Bíblia, as Escrituras vai dizer, né, que o sol nasce para justo e para injusto. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos aprendendo de que nós não estamos blindados, né, irmãos? Nós estamos sujeitos, sim, a passar por todas as aflições, as adversidades que qualquer um passa. Também não sabemos explicar, um passa um mais, outro passa um menos, mas também é relativo, porque às vezes aquele que passa mais tira de letra a situação, aquele que passa de menos parece que vai morrer, né? Mas nós vamos aprendendo nessa caminhada de que Deus, o Todo-Poderoso, Ele está à frente e adiante do seu povo, né? Nós estávamos cantando esses louvores aqui, eu lembrei do Salmo 124, né? Ora, diga Israel, se não for ao Senhor que estivesse ao vosso lado, né? Ora, diga, Ivone, Kleber, Marcos, Malu, Sula, Anete, nossa irmã, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado. Nós fazemos esse exercício, irmãos, e podemos olhar para trás, desde quando nós erguemos as nossas mãos e falamos, eu reconheço ao Senhor. Desde quando o Senhor nos constrangeu e nós aceitamos, nós vamos aprendendo e vamos olhando para trás todas as lutas, as dificuldades, as perdas, as decepções, mas também as vitórias. E nós podemos declarar, se não for ao Senhor, eu e você não estaríamos aqui. Mas o Senhor tem sustentado o seu povo, o Senhor tem estado presente no meio do seu povo. E nós estamos aprendendo, irmãos, que nós devemos servir a Deus, adorar a Deus, com saúde, sem saúde, com conquista, com perdas, com muito e com pouco. Por quê? Porque as Escrituras vai dizer, irmãos, que o povo de Deus, ele não caminha mais por vistas, ele não caminha pelas conquistas. O povo de Deus não deve dar glória a Deus só quando recebe a cura. O povo de Deus não deve glorificar a Deus só quando uma porta de emprego é aberta, ou quando conquista uma casa ou um carro. Tudo isso é bom e glorificamos a Deus e Deus abençoa mesmo. Mas nós agora aprendemos a louvar, a servir a Deus em toda e qualquer circunstâncias. As Escrituras vai dizer lá em Romanos 5, de que o amor de Deus está derramado no coração do seu povo por meio do Espírito Santo. É esse Espírito, irmãos, que conforta o nosso coração diante das tribulações, das adversidades, e nós encontramos forças para ressignificar a nossa vida olhando para Deus. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, e eu queria orar com você. Vamos orar ao Senhor. Nós temos esse livre acesso, temos essa liberdade hoje de falarmos com o Pai, porque Cristo nos abriu essa porta e Ele nos ouvir. Vamos orar em nome de Jesus. Você que está em casa, você que não veio porque talvez foi acometido, essa onda de gripe aí está forte, né, irmãos? Bastante a gripe aí, mas graças a Deus que o Senhor tem guardado e sustentado o seu povo. A morte para o povo de Deus não é mais o fim. O cristão se alegra até na morte. Esse é o Evangelho, né, irmãos? Senhor, nós estamos aqui reunidos em comunhão, como diz a Tua Santa Escritura. O Senhor reuniu o Seu povo, o Senhor ajuntou o Seu povo. O Seu povo está aqui através dessa assembleia, Senhor, com um objetivo
O Senhor nos tirou do Egito, estávamos presos, Senhor, enganados, subjugados por Faraó. E hoje estamos nesse deserto peregrinando, Senhor. Mas nesse deserto, com todas as aflições e os desafios da vida, estamos sendo amparados pela Tua presença, pelo Teu cuidado, Senhor. Senhor, estamos aqui nessa manhã e já entoamos, louvamos, apresentamos a Ti com ações de graça através dos louvores, reconhecendo a Tua grandeza, Senhor, e o Teu controle de todas as coisas. Senhor, o Senhor resolveu se revelar para o Teu povo por meio da Tua santa palavra. E nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Para isso precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Teu Espírito possa iluminar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ouvir a Sua palavra e não ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Senhor, os tempos são difíceis, os dias são maus, não é novidade para nós, o Senhor já nos orientou na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a se fortalecer no Senhor e na força do Seu poder. Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito encontre liberdade ao coração de cada um que aqui está, de maneira que este seja renovado, fortalecido, Senhor, animado, encorajado, Senhor, para caminhar. Os Teus servos no passado também se sentiram fracos, se esconderam, foram para dentro da caverna, deixaram para trás a Tua palavra, a Tua voz, mas o Senhor não desiste do Teu povo e o Senhor vai aí atrás do Seu povo. Nós precisamos, Pai, dessa Tua graça em nossas vidas. Eu Te louvo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bom, né, irmãos? Nós temos tido lições extraordinárias e aprendido e ouvido o Senhor falar conosco diariamente, nos encorajando, nos fortalecendo. E esse mês nós estaremos falando um pouco mais sobre ressignificar a vida em meio ao sofrimento. Mas como ressignificar a vida, irmãos? Segundo as Escrituras, como ressignificar a vida diante dos desafios, segundo o que as Escrituras nos diz, né? Nós temos ouvido os devocionais na semana e os devocionais, eles nos trazem já bastante ensinamento sobre o tema que nós estamos conversando no mês, né? Nós aprendemos sobre o que é ressignificar, né? É dar um novo sentido, é dar uma nova orientação para a vida. Eu busquei uma definição na neurolinguística, irmãos, eu achei uma definição bem interessante. A gente já falou um pouco aqui dos temas no ano passado, quando falamos de a gente mudar o nosso óculos, a nossa maneira de enxergar a vida, percepção, como é que a gente percebe a vida. E só existe duas maneiras de perceber a vida, ou segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, ou segundo a orientação humana, que nós chamamos de humanismo, né? Na neurolinguística, ela é atribuir um novo significado a acontecimentos através da mudança de sua visão de mundo. Mas, irmãos, a pessoa que está debaixo de dificuldade, de tribulação, não tem força, não tem perspectiva, não consegue enxergar mudança, esperança. Como se ressignificar, né? O humanismo, ele vai centralizar isso para dentro do homem. Ele vai dizer para ele se autoconhecer, né? Conheça a ti mesmo, se isolar um pouco, se afastar. Mas e as Escrituras? O que as Escrituras nos ensinam? No humanismo, quem está no centro é o homem. Então o homem pode, o homem é capaz, ele consegue, você é capaz, você pode, você deve. Mas aí vem algumas situações e algumas circunstâncias, irmãos, da vida, que mostra que o homem não é totalmente capaz, que o homem totalmente não pode. Haja vista o que nós estamos vivendo, esses 2, 3 anos aí. O homem totalmente fragilizado e todo mundo colocado no mesmo patamar, né? Como ressignificar? Como ressignificar a vida quando o passado me atormenta, irmãos, quando me prende e envolve ao ponto de eu achar que não tem mais solução. Todos nós temos um passado guardado, né, irmãos? Alojado em um lugar da memória. Se esse passado for um passado de conquista, lembrá-lo pode trazer esperança e fortalecimento ao seu coração, né, irmãos? É isso que as Escrituras nos diz lá em Lamentações 3:21, né? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, quando nós olhamos para o passado e se temos conquistas, isso é muito bom, isso nos ajuda. Por isso que nós olhamos para as Escrituras, por isso que nós olhamos para as nossas vidas. E quando o passado é só de dificuldade, irmãos?
E quando o passado é só de derrota, só de decepção, como a gente pode sair diante de uma situação como essa? Todos nós temos esse passado guardado em nossa mente. Entretanto, se esse passado for de sofrimento e dor, lembrá-los, ele pode afetar as nossas emoções do presente. Depende da maneira como você avalia, como você encara, ou como você percebe, ou dá significado a esses problemas, a essas dificuldades que você passou no passado. Recentemente eu conversei com uma família, e essa família, como qualquer casal normal, eles pretenderam ter um filho, e essa mãe engravidou. Aos 3, 4 meses eles perderam um filho. Choraram, como é triste, né? Quem já passou por isso sabe a dificuldade que é. E recentemente essa família, essa mãe engravidou novamente. Só que o passado vem de uma maneira tão forte em nós, que se nós não tomarmos cuidado, nós duvidamos de Deus, nós achamos que o Senhor não está conosco. Puxa, vou passar de novo, será que vai dar? Será que vai acontecer? Será que vai dar tudo certo? Então, dependendo de como a gente olha para o passado, ele tem ação presente na nossa vida. E como se ressignificar, irmãos? Qual é a voz que tem ecoado no meu e no seu coração? De acusação? De derrota? Desesperança? Medo? Insegurança? Solidão? Qual é a voz que tem ecoado no nosso coração? Será que não vou naufragar? Será que vou conseguir? Será que vou chegar lá? Será que vai dar certo? Normalmente, quando estamos diante de uma tribulação, muitas vezes, irmãos, podemos nos sentir só. E, de fato, é isso mesmo que as dificuldades trazem nas nossas vidas, um sentimento de solidão. Eu estou só, parece que eu estou só, ninguém olha para mim. Você está no meio do povo, mas você está se sentindo o único, solitário. E é por isso, irmãos, que nós vamos ver nas Escrituras que, por vezes, o Senhor se revela ao seu povo e fala: eu estou com você, eu irei com você, eu vou adiante de você. Como é gostoso, né, irmãos? Quando você está passando por uma dificuldade, olha, eu estou com você, você não está só. E o Senhor, Ele promete isso nas Escrituras. É muito bom você falar: você vai conquistar, você vai conseguir, vai dar certo, você vai chegar lá. Mas melhor ainda é saber que você tem alguém que você pode contar. No nosso convívio natural, às vezes isso pode falhar. Mas nós temos ouvido o Senhor o tempo todo dizendo: eu estou com você. Eu estou à sua frente. Eu conduzo você. Eu guio você. Eu dirijo você. E quando nós entendemos isso, irmãos, e encarnamos essa verdade, a maneira como a gente enfrenta as dificuldades da vida, ela muda completamente, né? Parece uma declaração tão simples, né? Minha vida está na mão do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Eu estava conversando com o presbítero Marcos agora há pouco, com a Nete. Ele fala: não, o Senhor está no controle, eu estou aprendendo cada vez mais. E estamos aprendendo mesmo. E quando a gente encarna isso, irmãos, isso traz diferença. Isso faz diferença da maneira que eu enxergo a vida. A gente encontra um novo significado. E esse significado, irmãos, não é em conquistas. Esse significado é Cristo. É o Senhor das nossas vidas. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê grandes exemplos, irmãos, de homens que ressignificaram a sua vida. Não é porque eles eram especiais, mais estudados, mais capazes, mais bonitinho, mais alto, mais forte, mais baixo. Não foi por causa disso. Foi porque eles resolveram confiar a sua vida na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Essa semana, a gente tem vários exemplos aqui. Eu estava lembrando de Jefté. Para quem não conhece a história de Jefté, é uma história muito interessante e muito atual, viu, irmãos? Está lá em Juízes 11, 12. O povo de Israel, Josué morre, o povo está sem liderança, o povo está sem orientação. Em Juízes vai dizer que cada um seguia a sua própria consciência, cada um agia segundo o seu próprio entendimento, né? E no capítulo 11 vai falar a história desse homem, Jefté, que morava em Gileade. O seu pai, curiosamente, chamava Gileade. A Bíblia vai dizer que ele era filho de uma prostituta. O seu pai teve outros filhos com outras mulheres, né, com uma outra mulher.
E Jefté era o filho bastardo. Então, dentro de casa, ele sofreu preconceito, foi rejeitado, foi expulso de casa, falou, você não tem direito a nada aqui. Você não faz parte dessa família. Ele é expulso. A Bíblia diz que ele vai a um lugar que chama Tobi. E nesse lugar, a Bíblia vai dizer, interessante, que alguns vadios acompanhavam ele. Parece que só pessoa boa que se encontraram com ele, irmãos. Só que houve uma guerra. Os amonitas foram invadir Gileade. De quem eles lembraram? De quem a sua família lembrou? De Jefté, porque a Bíblia vai dizer que ele era um homem guerreiro, era um homem de guerra. E que temia Deus, e a gente vai ver isso nas Escrituras. Versículo 29 do capítulo 11, a Bíblia diz que Jefté foi tomado pelo Espírito de Deus. E o Senhor libertou aquele povo. O que a gente aprende com isso, irmãos? Que eu e você precisamos ser cheio do Espírito de Deus para enfrentar as adversidades da vida, ressignificar a nossa vida, como Jó, como Jefté. Agora, como eu posso, como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo de Deus? As Escrituras vão nos orientando aqui. Uma delas é orando. Jesus falou, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas, imagine o Pai que está no céu, se vocês pedirem o Espírito Santo. E Jesus, ele orientou e falou, olha, vocês não vão estar só. Vocês não estão só. Eu vou enviar o Consolador. E é no momento de tribulação, de dificuldade, que o Espírito Santo vem e consola, e fortalece, e orienta. Agora, se eu não pratico as disciplinas espirituais, irmãos, oração, culto, estarmos juntos, estarmos reunidos, estarmos presentes, como que eu posso receber uma palavra, ou como que eu posso ressignificar a minha vida, se eu estou desorientado? Se na escola eu não estou ouvindo as aulas do professor, na prova, muito provavelmente eu vou tomar bomba, né, irmãos? vou tirar uma notinha vermelha, né? E assim a gente vai vendo grandes experiências. Por exemplo, o próprio livro de Jó, na semana passada, o nosso pastor deu um resumo muito bom a respeito da vida de Jó, né? Jó 19, 25, e a gente conhece todas as dificuldades que Jó passou. Ele passou por tribulação em todas as situações da sua vida, né? Vida financeira, vida familiar, vida social, teve problema com os amigos, problema dentro de casa, perdeu o emprego. E aí a gente olha para Jó, capítulo 19, versículo 20, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Quem que Jó está declarando aqui? Para quem que Jó está dizendo que ele está olhando? Redentor, da ideia de redenção. Jó está olhando para o seu Salvador, para Cristo. Jó, ele não usa frases de efeito, né? No humanismo, a gente aprende algumas fases, né? Algumas palavras que eu já falei aqui sobre meditar, ouvir, o que impera é o eu. E esse conceito humanista, às vezes pode se envolver ou se fazer presente no meio do povo de Deus, que nós chamamos de frase de efeitos, né? Vocês lembram de algumas frases de efeito que a gente conhece no nosso meio? Eu determino, né? O que mais? Eu declaro, eu profetizo, a semana profética, né? Eu tomo posse da bênção, as 7 voltas no muro de Jericó para tomar posse de bênção. Então, esse discurso humanista, às vezes fazem parte no nosso meio e a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque nós não temos poder de mudar situações, principalmente aquelas que fogem do nosso controle, né? É muito bom, irmãos, nós declararmos palavras de bênção. E a minha oração, né, para os irmãos que estão aqui em casa, nós estamos nesse segundo culto do ano, a minha oração é para que esse ano seja cheio da graça de Deus, para que o Senhor te fortaleça, para que você compreenda que Deus está com você. E nós fazemos isso mesmo. Mas eu tentei procurar, e não, se algum irmão tiver algum conhecimento, por favor, depois me avise. Se existe alguma passagem que fala esses grandes homens de Deus passando por essas dificuldades, eu determino, eu profetizo, eu tomo posse, eu decreto, eu amarro. Né, irmãos? Eu lembrei de 2 jovens, é uma história, tá, irmãos? Esses 2 jovens foram evangelizar num bairro, né? Esses bairros que não tem portão, né? E de repente, o Pitbull saiu correndo para pegar esses irmãos, né? Um irmão que é um pouquinho mais maduro, saiu correndo, né? O outro irmão falou, tá amarrado. Aí esse irmão olhou para trás, o outro, corre que está solto, né? E o irmão deu no pé. E às vezes a gente tem que, irmãos, a realidade da vida, nós temos que tomar cuidado com isso.
A declaração de Jó foi: eu sei em quem eu tenho crido. A declaração é: a minha vida está na mão do meu Senhor. Como o meu Senhor é bom, justo e fiel, eu sei que Ele vai me conduzir para um fim melhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Essa precisa ser a declaração que as Escrituras nos ensinam e que nós temos que encarnar, irmãos, como verdade na nossa vida. E eu gostaria de fazer esse paralelo com vocês do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento, irmãos, o Novo Testamento, ele se complementa, tá? O Novo Testamento, ele não descarta o Antigo Testamento. Pelo contrário, nós temos bastante lição sobre como Deus se revelou, como Deus agiu com o seu povo, e como as promessas que Deus fez para o seu povo, chamado Israel, lá no Antigo Testamento, se cumpre em Jesus, que consequentemente se cumpre no seu povo, que é o povo de Deus, que é a sua igreja, do passado, do presente e do futuro. E eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre isso, fazer essa analogia, né? Usar as cartas do apóstolo Paulo com a saída do povo de Deus do Egito, né? Nós conhecemos a história, o Senhor se revela a Abraão. A Bíblia não dá muita informação, como foi esse tipo de revelação, como que foi essa experiência que ele teve, mas o Senhor se revela para ele e fala: olha, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí Abraão recebe essa promessa, né, irmãos? E Abraão sai cantando, né? Agora é só vitória, né? Agora é só vitória. Só que é isso que acontece, irmãos. O Senhor prometeu, mas de novo, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas Deus resolveu, sobrenaturalmente, agir, se revelar no meio do seu povo, naturalmente, usando as circunstâncias da vida. Ouvimos aqui que nós aprendemos muito nas tribulações, nas dificuldades, e aprendemos mesmo, né, irmãos? Quando nós saímos de uma dificuldade, seja ela enfermidade, seja o problema que for, quando nós saímos dela, nós saímos mais revigorado ainda. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor se fez presente, o Senhor livrou, o Senhor curou, o Senhor salvou. Nós saímos mais amadurecidos, e isso nos traz experiência para compartilhar de que, olha, Deus foi fiel na minha vida, Ele também é fiel na sua. Pode ser fiel na sua. Deus me abençoou, Deus me prosperou, Deus me abriu porta, Deus me direcionou. Deus pode fazer isso na sua vida. Essas são as experiências. As experiências, irmãos, não é para a gente virar goiaba, né? Para a gente achar que como sou homem de Deus. Não, é para que a glória de Deus seja exaltada na nossa vida. Foi isso que Deus fez quando Deus chamou Abraão. Nós conhecemos a história. Abraão tem um filho, depois um neto, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Gênesis 15, o Senhor fala: olha, Abraão, você vai ser uma grande nação, você vai ser poderoso, mas vocês vão ser escravizados por um povo. Vocês vão ficar lá mais ou menos uns 400 anos. Mas vocês vão sair de lá com muitos bens, vocês vão sair prósperos. E aí a gente aprende que Abraão passou por muita dificuldade. A gente pode fazer uma analogia para a nossa vida, né, irmãos? Nós recebemos o Senhor, ouvimos a boa notícia, recebemos a promessa de que vamos entrar na terra prometida, que é a Canaã celestial, a salvação. Essa é a maior expectativa e a esperança do cristão, a salvação das nossas almas. Porém, nós enfrentamos mais muita adversidade, né? Tem até um hino da harpa, que eu não me lembro o nome, né? Quem quiser de Deus ter a coroa, né? Passará por muita, né? Eu coloquei mais umas 10 ao cubo, muita tribulação, né, irmãos? Mas nas alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. Nós fazemos essa aplicação. O Senhor se revelou a nós, também nos prometeu uma promessa, nos fez uma promessa de salvação. Então, Abraão tem Isaac, Abraão tem Jacó, Jacó tem José. Nós vamos vendo na história de que Jacó vai para o Egito porque acontece uma grande fome lá, né? Vocês conhecem a história? Uma grande fome. Irmãos, essa fome não foi por acaso, né, irmãos? Eu queria que você percebesse de como Deus está no controle, controlando todas as coisas. Vem a grande fome, Jacó vai para o Egito porque José foi traído, né? Ô, irmãos,
Infelizmente, as decepções da vida são normais e naturais. Mas nós precisamos aprender nas Escrituras que eu tenho que perdoar, que eu tenho que amar, tenho que conviver, porque Deus tem um fim maior. Foi essa a declaração de José, não foi? Quando ele se revela para os irmãos ficam desesperados, agora ele vai mandar matar todo mundo, vai se vingar. O cristão não é vingativo, né, irmãos? José declara, olha, tudo que isso aqui aconteceu foi porque Deus não me amou, foi para guardar vocês, para guardar o seu povo. E aí a gente vai conhecendo a história. José morre lá no Egito, né? Êxodo 1. Basicamente 70 pessoas de Jacó vai para o Egito. Aí José morre, a sua geração morre. As Escrituras vai dizer que surge um faraó que não conhecia a história de José. E esse faraó agora começa a oprimir o povo de Deus. As Escrituras vai dizer que que faraó colocou uma dura servidão para o povo. Servidão, o que é servidão, né, irmãos? É um serviço grandão? É um serviço grandão, né? E o povo de Israel foi oprimido. Olha, o povo que recebeu a promessa, o povo de Deus, que Deus estava se revelando, mas passou por problemas, foi oprimido. Só que lá no Egito, mesmo diante de toda a opressão, de toda a injustiça, de toda a servidão, Deus começou a prosperar aquele povo começou a crescer. E aí, irmãos, nós aprendemos mais uma vez que não importa a situação, o momento, o lugar que eu e você estamos vivendo. Se o Senhor se revelou a você, se o Senhor está com você, no seu serviço você vai crescer, você vai prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar. Nós podemos fazer duas aplicações. A primeira é essa que eu estou falando com vocês, né? E a segunda, de que o povo de Deus foi massacrado, a ideia de Faraó, irmãos, era acabar com o povo de Israel, subjugar. Tanto é que ele baixa um decreto para matar todos os meninos, porque eles estavam crescendo. E ele falou, bom, esse povo vai crescer, daqui a pouco ele vai se juntar com os outros inimigos e a gente vai perder tudo aqui, né? A ideia dele era oprimir, massacrar. Mas não conseguiu. Por quê, irmãos? Porque existe o Deus que está e irá à frente desse povo. Aí a gente faz a segunda aplicação. Quando a gente olha para a história da igreja, a igreja sendo perseguida, massacrada, oprimida, tentando ser subjugada. Não é diferente no século 21, irmãos nossos, constantemente através dos nossos motivos de oração, a gente vê alguns países de irmãos sendo oprimidos, subjugados. E a igreja, irmãos? A igreja continua crescendo. A igreja continua se expandindo. Por quê, irmãos? Porque o Deus de Israel é o mesmo Deus que está presente hoje, guardando o seu povo, fortalecendo o seu povo, sustentando o seu povo. E aí nós aprendemos que nós devemos confiar nesse Deus, ressignificar a nossa vida, olhando para esse Deus. O Senhor usa as parteiras, lá em Êxodo. Se você tiver tempo também, estude a história de Êxodo e se veja nessa história, irmãos, porque está retratando a história do povo de Israel, que é o povo de Deus, e que somos nós. Deus usa duas parteiras, de nome Sifrá e Puá. É engraçado, irmãos, que quando o escritor de Êxodo escreve a história, ele não menciona o nome desse novo faraó, ele omite o nome desse faraó, mas dá evidência a essas duas mulheres, dando a evidência dessas mulheres do grande feito que ela teve, que a gente conhece, e elas não obedeceram o decreto de Faraó. É da onde vem? Moisés, né, irmãos? De novo, olha a história, Deus controlando. A mãe de Moisés coloca ele num cesto, que naturalmente ou coincidentemente, o acaso, faz com que a filha de Faraó pegue ele, coincidentemente chama a mãe de Moisés para ela cuidar dele, para amamentar ele. Você consegue perceber, irmãos, que Deus está conduzindo toda a história? Você consegue perceber que Deus está no controle? E quando a gente olha para isso e confia nisso, irmãos, a gente tem essa certeza de que Deus vai realizar o que Ele tem prometido para nós em nossas vidas. A gente vai aprendendo isso. Vem Moisés, surge Moisés, o Senhor se revela para Moisés. Moisés se sente pequeno, natural, se sente fraco, se sente incapaz. E Deus não trata Moisés como um produto descartável. Deus poderia não falar, tá bom, Moisés, você não quer, então eu vou colocar outros. Sai, você não presta mesmo, você é fraco mesmo, né? O que a gente aprende, irmãos? Que Deus vai nos sustentar, vai nos levantar. Se o justo cair por 7 vezes o Senhor tornará a levantar. O Senhor usa Moisés, Ele fala, vai lá,
você vai libertar o meu povo. Então, Moisés, ele prefigura um tipo de Cristo, né? Um libertador, um salvador. Moisés vai até ao Egito, volta ao Egito, encontra seu irmão. E de novo, Moisés não sai cantando agora a sua vitória, né? Moisés tem as experiências da vara que se transforma em cobra, a mão, né? Deus dá alguns sinais para ele, né? Ele fala, vai lá que eu sou com você. Diga que o eu sou o que sou, eu vou com você. Moisés fica desesperado, o Senhor fala, Moisés, quem que fez a boca do mudo? Quem que fez o ouvido do surdo? Sou eu que estou no controle, é eu que faço, né? Aí Moisés vai até o Egito. Moisés volta até o Egito, e aí no capítulo 3, versículo 7, o Senhor se revela a Moisés, ele diz, olha, eu ouvi o clamor, eu vi a situação, a dificuldade que o meu povo está passando, e eu vou até lá, vou libertar o meu povo. Eu conheço as aflições do meu povo. Olha, irmãos, Deus conhece as nossas dificuldades, né? Deus conhece as nossas aflições. Então, mas por que ele não faz? Existe um tempo, irmãos, determinado por Deus, que no momento certo, na hora exata, Ele vem ao nosso socorro e faz o milagre em nós. Moisés vai até Faraó, irmãos, né? Êxodo 4:22, ele fala, olha, Israel é o meu filho, Israel é o meu primogênito. A ideia de paternidade, né? De um pai que cuida, né? Eu estava até conversando com a minha esposa essa semana. Para aqueles que têm filho já tiveram essa experiência, quem não tiver e quando tiver vai passar por essa experiência. O filho quando é pequeno, né, às vezes está passando por está doentinho, né, está com febre, a criança está desesperada, aí você, calma filho, o papai está aqui, mamãe está aqui, né? Talvez vocês já devem ter feito passaram por essa experiência, né? É engraçado que não muda a situação, a febre não vai embora, né, irmãos, a dor não vai embora, mas o filho parece que dá aquela acalmada. Deus não é assim com nós, irmãos. Ele não vê, o papai está aqui. Papai está com você, né? A situação não resolve. Às vezes a cura não vem, às vezes a porta não se abre, mas você se sente confortado, consolado, amparado, sustentado. Isso é só o Evangelho, irmãos, que faz. Isso é só o Evangelho de um Deus todo-poderoso, que não precisa de nada e de ninguém, mas vem ao encontro, se humilha, se faz carne, caminha no meio do seu povo. Eu estou com vocês, né? Moisés talvez cantou A Minha Vitória Tem Sabor de Mel, né, irmãos? Aí ele vai no capítulo 5, irmãos. Moisés chega peito estufado. O Senhor falou para você deixar o povo ir, o povo ir para o deserto adorar. Faraó, irmãos, numa resposta até natural, né? Quem é Deus? Quem é o Senhor? É até normal, né? Porque eles não conheciam mesmo Deus, ou conhecia? Não. Então o Faraó faz uma pergunta, quem é o Senhor? Para que eu escute, para que eu ouça, né? Então Deus dá a mensagem, dá a palavra, dá a promessa, foi Deus dar a promessa, dar a mensagem, que aí o chicote começou a descer, irmãos. Mas o interessante, no versículo 3, diz assim, ó, eles insistiram, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Êxodo 5, versículo 3. O faraó pergunta, quem é o Senhor? Moisés responde, o Deus dos hebreus, ou seja, de um povo particular. Não é esses deuses, é um Deus, o Deus dos hebreus, veio ao encontro desse povo. Irmãos, como é gostoso a gente entender e compreender de que eu não tive a capacidade de escolher a Deus. Foi Ele que veio ao nosso encontro. Foi Ele que veio em nosso favor e nos separou, nos escolheu, nos libertou. E irmãos, não é possível que Deus veio ao seu encontro para te deixar sozinho no caminho. Não é possível que Deus te chamou e te elegeu, te escolheu, para que você ande com as suas próprias pernas. Porque sem conhecer a Ele, Ele te sustentou, Ele te amparou. Você imagina agora que Ele te escolheu, que Ele te elegeu. Por isso, irmãos, nós temos a segurança de que Deus vai conosco até o fim. Porque o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. O Senhor veio em nosso favor. E Deus, Ele resolve, irmãos, se revelar ao povo do Egito
para que esse povo também conhecesse a glória dele. Foi isso que ele falou para Moisés: eu vou me revelar através dos milagres que eu vou fazer lá. E aí a gente aprende que Faraó, irmãos, quem é Faraó? É como um vento que passa, né? É um homem, é poeira. Então Faraó não entra numa briga direta com Deus, no braço de ferro. Faraó não resiste a Deus porque ele é dono do seu coração e é ele que vai segurar Deus até o limite. Irmãos, quem é que pode ir contra o Senhor, né? Quem que pode entrar numa luta contra Deus e prevalecer? Então Deus usou essas situações, essas circunstâncias. A Bíblia vai dizer que ele endureceu o coração de Faraó. O coração de Faraó se endureceu para que Deus pudesse revelar a sua glória. E aí, irmãos, a gente aprende também, né? Deus não está no braço de ferro com o diabo, irmãos, para ver quem pode mais, quem vence, quem ganha mais, quem mais leva a alma. Não, irmãos, tudo está no controle de Deus. E Deus tem todo o poder, todo o controle, toda a soberania. Por isso o cristão não teme o diabo, não tem medo do diabo, não tem medo de, seja lá o que for, colocar seu nome na boca do hipopótamo, nem do sapo, né, irmão? Do hipopótamo, tão grande que vai ser o trabalho, né? Aí o irmão que tinha dificuldade para congregar, está de segunda a segunda aqui, porque, né? Irmãos, o Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos livra. E se tivermos que passar por qualquer situação que seja, é pela vontade de Deus. E não, nosso irmão Ailton fez um devocional e ele usou uma palavra bem interessante. Deus não é sádico, Deus não brinca com o sentimento, com ninguém. Passamos pelas dificuldades da vida, porque é um meio que Deus vai usar para revelar a glória dele no meio do seu povo, né? Então assim a gente conhece a história do povo de Israel no Antigo Testamento, que nós aplicamos para a nossa vida, e eu já usei essa simbologia, né, irmãos? O Egito, que é o símbolo da consciência humana, dos desejos, dos pensamentos humanos, né? Você imagina para o povo de Israel, irmãos, que passou aproximadamente 400 anos no Egito, ouvindo a mensagem do Egito, mentalidade do Egito, jeito do Egito, conceito do Egito, sair do Egito, ele ainda tinha os seus costumes do Egito. Então Deus leva ele para o deserto, justamente para tirar aquelas arestas, né? Aquelas sujeirinhas, aqueles conceitos, aquelas ideias do Egito. Com nós não é diferente, né, irmãos? Às vezes nós vemos para o Evangelho com tanto sincretismo, né? Com tanta ideia, com tanta religiosidade, e aí no meio do deserto nós vamos aprendendo a confiar no Senhor. Vamos aprendendo que no deserto, às vezes não temos tanta abastância, né? Às vezes é o pão diário, né? Jesus falou que esse pão era ele, né? O pão que descia no deserto lá, né? É do pão que desce do céu que nós precisamos, viu, irmãos? É verdade que nós precisamos, né, de trabalhar, precisamos, e o Senhor nos abençoa mesmo. Mas Jesus mesmo falou, né? Nem só de pão viverá o homem, né? E é verdade, né, irmãos? É verdade porque a gente vê os exemplos aí fora, pessoas bem abastadas, com bastante condição, mas dando cabo da vida, triste, desamparado, oprimido, solitário, sem perspectiva, sem esperança para o futuro, incerto, não sabe, inseguro. E aí a gente já aprende que o seu problema não é dinheiro, viu, irmãos? O nosso problema não é dinheiro, porque nós podemos ter isso e ainda se sentir insatisfeitos, né? Mas o Evangelho, quando entra na vida do homem, ele pode ser o maior pobretão, irmãos, mas ele está dando glória, ele está glorificando a Deus, ele está louvando ao Senhor, ele está adorando ao Senhor. De novo, é uma maneira inexplicável que o Evangelho produz na vida desse homem. Então nós éramos esse povo assim como o povo de Israel, só que no Antigo Testamento, irmãos, era restrito o relacionamento com Deus, não era com qualquer um, né? O povo vai para o deserto, o Senhor manda eles construir o tabernáculo, né? São bastante figuras que é usada, que apontam para Cristo, né? E aí tem os sacrifícios, não podia orar em qualquer lugar, não era em qualquer lugar que podia orar, viu, irmãos? Tinha um lugar específico para poder se relacionar, falar com Deus, né? Então era muito restrito no Antigo Testamento. Note que Deus está se revelando naturalmente, progressivamente. Agora em Cristo, o Senhor se revela aos seus apóstolos, e os seus apóstolos agora trazem a sua verdade, traz esse ressignificado para o povo. De novo, o povo que está oprimido agora é Roma que está na história agora, né? Então o povo de Deus, que tem a promessa de vitória, de bênção, de prosperidade,
está oprimido. E é engraçado, né, irmãos? A gente olha para as Escrituras, o povo de Deus o tempo todo sofrendo, né? O tempo todo debaixo de chicote, né, irmãos? Eu não sei se você já... Só foi eu me converter que as coisas ficou mais difíceis, né? Só foi eu aceitar Jesus que parece que... Não foi isso não, irmãos. É porque agora você tem o conhecimento da realidade. Agora você sabe com quem você está lutando. Quem é o seu inimigo, né? Seu inimigo não é o seu patrão, não é a sua esposa, não é seu esposo, não é seu filho, né? Nosso inimigo não é carnal, as Escrituras vai dizer isso, né? E aí, de fato, a gente vai vendo que a nossa luta é espiritual e que, de fato, o diabo, por mais que ele já foi derrotado, nós não menosprezamos os seus ardis, é isso que as Escrituras vai dizer, e é por isso que nós somos encorajados a tomar as armaduras de Deus, né? Para permanecer firme. E aí, eu queria ler com vocês Romanos 5, fazer esse paralelo, tá bom? Então o povo tinha restrição, não podia de qualquer jeito. Deus levanta, né, a figura do sacerdote, ou sumo sacerdote, levanta os profetas, né, profetas que falavam em nome de Deus, o sacerdote que tinha a função de fazer a intermediação entre o povo e Deus, né, então é o sacerdote que fazia o sacrifício era diário, de manhã e à tarde, e tinham, para cada tipo de sacrifício, tinha uma oferta, para cada tipo de oferta tinha um tipo de sacrifício, oferta pelo pecado, oferta de gratidão, né, e por aí vai. E aí o Senhor, através dos seus apóstolos, Ele revela a sua vontade. E eu queria já ir para a parte final com vocês, ler Romanos 5, nos devocionais essa semana. O Senhor falou bastante conosco em Romanos 5, né, irmãos? Eu achei bem interessante, o Senhor nos falou. E eu queria reforçar o que nós podemos aprender agora em Romanos, capítulo 5. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, muito provavelmente ele está em Corinto, e ele começa a descrevendo de que toda a raça humana, ela está debaixo de uma pessoa, de um representante, que é Adão. Paulo vai falar que toda a raça humana, o seu representante é Adão. E a validade disso é que Paulo vai dizer que todos os homens pecam, todos os homens morrem. E se todos os homens morrem, essa é a evidência que eles herdaram o pecado de Adão. Então Adão somos representados por Adão. Paulo vai falar sobre isso. Pelo fato de nós sermos representantes de Adão, Deus está em guerra com o homem por causa dos pecados. Por causa do pecado do homem, Deus está em guerra. E é por isso que a terra é afligida, e é por isso que é morte, é por isso que a gente vê bastante doença. São as consequências que o pecado trouxe. E o apóstolo Paulo vai discorrendo isso no capítulo 1, no capítulo 2. Ele fala para os judeus que vocês não é a última bolachinha do pacote, porque vocês também pecam. Eles se gabavam porque achavam que tinham a lei revelada, a lei especial. E Paulo vai falar, não, tá vendo? Você que diz que não é para roubar, mais rouba. Você que diz que não é para mentir, mais mente. Você também está debaixo da lei. E aquele que não cumprir a lei, ele está debaixo de condenação. Então Paulo deixa claro, todos estão debaixo de condenação. E aí, ele vai desenvolver esse conceito, irmãos, da justificação. E aí a gente vai entender e compreender de que existe um novo significado, ou a gente pode se ressignificar em Jesus para agora se relacionar com Deus. E eu queria ler alguns versículos com vocês. A partir do versículo 1, Paulo vai dizer assim, tendo sido, pois. Então Paulo, diante de todas as afirmações que ele vai dizer, ele fala, pois. Ele usa essa palavra, pois, para dizer que, justificado pela fé, temos paz com Deus. E aqui seria muito importante você distinguir, irmãos, a diferença de paz de Deus e paz com Deus. Por que ele fala paz com Deus? Lembra que eu falei que Deus está em guerra com o homem? Deus está irado com o homem por causa do pecado? Paulo vai dizer agora que para aqueles que creram em Cristo Jesus, ele vai deixar bem claro que foram justificados pelo Senhor Jesus, para deixar claro, irmãos, que não foi através das obras de atitude ou condição que eu e você pudéssemos fazer, fomos justificados por Deus. Por conta dessa justificação que Cristo fez por nós na cruz, agora nós temos paz com Deus. E aí, irmãos, quando nós entendemos que temos paz com Deus, eu não fico mais naquela birra. Pode que Deus não me ama? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus trouxe isso para a minha vida? Por que essa situação está acontecendo? Deus não me ama. A doutrina da justificação vai nos dar essa certeza. E se você compreender que você foi justificado em Deus, você vai encarar as tribulações, as adversidades da vida de uma forma mais natural.
sem querer achar um culpado ou um porquê, mas porque faz parte da vida. Então, se você foi justificado por Deus, Paulo vai falar dos efeitos dessa justificação, esses 3 efeitos, que a gente pode aplicar para a nossa vida, para ressignificar a nossa vida e compreender melhor as dificuldades e as aflições da vida. Qual é o primeiro efeito que a gente aprende aqui? É essa paz com Deus. Se você foi justificado, agora você está em paz. Deus não está mais irado com você. Deus não está mais em guerra com você. Porque alguém pagou o preço em seu lugar e agora você está em paz. O segundo efeito está aqui no versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso. É legal essa palavrinha aqui, acesso, irmãos. Lembra no Antigo Testamento? Não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira. Tinha um intermediador. Paulo vai dizer que agora foi aberto o acesso. Dá a ideia do assessor. Né? Alguns filmes aí que passam de conteúdo histórico, tem o rei, a figura do rei, né? E tem um assessor que quando alguém quer ir falar com esse rei, ele abre a porta e dá o acesso a essa pessoa a entrar para falar com o rei. Paulo vai falar que os benefícios, o efeito da justificação te deu paz, mas também agora te deu acesso. Agora você pode ir diante do seu Senhor na certeza, na esperança, na expectativa que Ele te ouve. E você pode lançar as suas ansiedades, as suas tribulações diante do Senhor. Não é isso que as Escrituras nos incentiva? Lance a sua ansiedade diante do Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos esse acesso agora, irmãos. Ore, fale com Deus. Não fique preso ao passado. Não deixe que o pecado, as adversidades da vida te impeça de falar com o Senhor. Se o peso do pecado pesa em você, você tem um advogado e precisa entrar na presença desse Senhor, confessando a Ele, para que você receba paz. Davi, irmão, só existem 2 maneiras de nós não sentirmos paz, ou estarmos tranquilos. Ou porque estamos passando numa prova muito difícil mesmo, né? Ou porque algum pecado que não foi confessado, irmãos. Davi vai falar isso, né? Enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos foram se secando. Eu preciso, irmãos, entrar na presença de Deus e fazer confissão. Nós aprendemos que na oração nós fazemos a ação de graça, né? Cantamos louvores, engrandecemos ao Senhor. E a segunda caminhada da oração é a confissão. Embora Cristo já nos perdoou, embora Paulo vai dizer que a escrita da dívida foi pregada na cruz e não estamos mais em dívida com Deus, nós ainda fazemos confissão, porque nós temos um corpo corruptível, né, irmãos? Então Deus nos justificou, não por obra, não por méritos, não somos inocentes, tá, irmãos? Nós somos justificados. Inocente não tem ninguém, né? Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Temos esse acesso por meio de quem tivemos fé e esperança, na qual agora estamos firmes, e ele vai falar desse último efeito, que ele vai subdividir em 3. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Paulo vai falar agora de uma glória, de uma alegria, que o efeito da justificação causa na vida daqueles que de fato foram justificados em Cristo, creram em Cristo. Eu acho que a definição de gloriar-se é um pouco difícil, né? Os irmãos têm alguma definição aí para gloriar-se? Normalmente, quando a gente fala de gloriar-se, às vezes aquela pessoa que se acha, né? E não é esse tipo que Paulo está orientando a igreja a gloriar-se, de alegria que Paulo está orientando, né? Mas é um tipo de uma alegria respeitosa, uma alegria de gratidão pelo que Deus já realizou na vida dos irmãos. E aí Paulo vai dizendo que eles devem se gloriar na tribulação. É difícil, né, irmãos? Mas é por isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 5, porque parece que os irmãos de Roma, mas como assim? Estou sendo perseguido, o imperador está tomando nossas casas, perdendo casa, perdendo meus carros, minhas carroças, né, irmãos? Os carros do ano lá, né? Perdendo trabalho, perdendo tudo. Como é que eu posso me gloriar? Como é que eu posso me alegrar nisso? E aí Paulo, ele vai afirmar no versículo 5, né, que a esperança não nos decepciona. Que esperança é essa, irmãos?
Quem é essa esperança que Paulo está falando? Certamente é o Senhor. Mas o povo de Deus tem uma esperança: novo céu e nova terra, sem dor, sem injustiça, sem maldade, sem desigualdade. Paulo está falando que essa esperança não nos decepciona. Por quê? E aí ele vai dar a garantia. Porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo. Paulo vai dizer que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós somos de Deus, irmãos. O Espírito Santo que no meio da tribulação, da adversidade, daquele momento que a gente acha que não vai aguentar, não vai sucumbir, você sente o amor de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está sendo derramado no meu e no seu coração. E isso nós encontramos um significado, um ressignificado para encarar as adversidades da vida. Mas aí, o povo de Roma, talvez a gente pode ir por esse caminho, mas puxa vida, eu lembro de Gideão, né? O anjo aparece para Gideão: um homem valoroso, o Senhor é contigo. Mas se o Senhor é comigo, por que a gente está passando por essa situação aqui, né? Como é que eu posso saber que Deus está comigo, né? E parece que Paulo, na sua carta, nesse diálogo aqui, nessa orientação, parece que o povo de Deus, que estava em Roma, também estava passando, faz esse questionamento, que até então parece ser natural, né, irmão? Você já fez esse questionamento? Puxa vida, se eu sou servo de Deus, o que eu estou passando? Eu sou homem de Deus, sou servo de Deus, sou serva de Deus. Por que eu estou passando por esse momento? Por que eu estou passando por essa dificuldade, por esse problema, por essa situação? Como é que eu sei que Deus está comigo? Como é que eu sei que Deus me ama? Como é que eu sei que a paz de Deus está em mim? E aí Paulo vai trazer uma resposta muito interessante aqui, irmãos. Versículo 6. Vamos no 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Versículo 8, ele traz a resposta, talvez, para essa pergunta que os irmãos estavam fazendo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, para você que tem dúvida se Deus te ama ou não, pelo fato de você colocar numa balança, estar passando pelas dificuldades que você está passando, Paulo orienta a igreja a olhar para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz e você vai perceber o amor de Deus para o seu povo, em favor do seu povo. Paulo usa o exemplo maior. Se tinha uma atitude maior que alguém poderia fazer para demonstrar o amor, é que essa pessoa morresse. Não é isso que ele vai falar? Então Paulo está falando, se Deus fez o ápice que tinha que fazer, como é que Ele não vai fazer as demais coisas na vida de vocês? E é isso que ele vai falar lá em Romanos, a partir do capítulo 8. Se Deus não poupou o seu próprio Filho por amor de vocês, como Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Paulo vai confortar os irmãos. Quem é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Será a altura, a profundidade, será a fome, a tribulação, como está escrito, por amor de vós. Todos os dias, como ovelha, somos levados ao matadouro. Irmãos, olhe para Cristo, olhe para Jesus, e você vai perceber o amor de Deus na sua vida. O amor de Deus foi demonstrado, versículo 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Talvez você não tenha sentido esse amor, ou não enxergado esse amor de Deus, talvez porque você perdeu a percepção da importância da cruz de Cristo, da importância da morte de Cristo. Olhe para Cristo, olhe para a sua cruz, olhe para o ato que Deus fez em Cristo Jesus, e perceba, e desfrute desse amor. E eu queria ler o último versículo para terminar com vocês, que está lá em Isaías, capítulo 30, versículo 19 ao 22, irmãos. Isaías, ele foi conhecido como um dos profetas que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, né? O profeta messiânico. Então, ele falou muito de Jesus. Isaías, assim como os outros, profetizaram muito olhando para Cristo, para o Messias que viria, né? E aí ele diz assim, versículo 19.
Ó povo de Sião. Sião aqui é o povo de Deus, né, irmãos? Temos aprendido isso. É o povo de Deus lá no passado e sou eu e você hoje, tá bom? Que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá: embora o Senhor lhe deu o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Você consegue ver Jesus aqui, irmãos? Com seus próprios olhos você o verá, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, sigam. Consegue perceber a persistência de Deus em favor do seu povo? Quer você vai para a direita, quer você vai para a esquerda. Você consegue perceber que se você for para Nínive, a voz vai lá? Não tem como fugir, irmãos, porque o Senhor nos amou. Paulo vai dizer que o Senhor nos amou e nos salvou desde a eternidade, irmãos. Não é possível que eu e você somos produtos descartáveis. Você consegue perceber a insistência do Senhor? Quantas vezes já sentimos vontade de desistir, não vou aguentar, não quero mais, não quero saber? Quantas vezes, talvez como filho pródigo, né, passou o que passou, mas você está aos pés do Senhor de novo? É essa voz que vai nos guiando, nos direcionando, dando significado para a vida. E qual é o comportamento, a atitude de quem ouve a voz do Senhor? Qual é a responsabilidade de quem ouve a voz do Senhor? É o versículo 22. Então você tratará como impura as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhe dirá: fora. Quem ouve a voz do Senhor não pode permanecer no pecado, irmãos, porque a voz de Deus traz constrangimento. E a gente vai deixando os ídolos que estão dentro de nós. Talvez ídolo do eu, da cobiça, do desejo excessivo que o pecado distorce em nós. O Senhor nos fala e nós vamos tendo o comportamento, a atitude de rejeitar, de deixar de fora. E é esse povo santo que o Senhor está chamando, para que eu e você possamos ressignificar a vida e andar segundo o propósito e a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor abra o nosso coração cada vez mais, para que nós enxergamos as tribulações e as adversidades da vida, não porque Deus está irado, não porque Deus não me ama mais. Lembra? Tivemos a paz, recebemos a paz, tivemos o acesso, e agora temos a possibilidade de nos alegrarmos mesmo diante das tribulações, né? A tribulação, irmão, é uma outra palavra de difícil definição, né? Tribulação, o que seria tribulação, né, irmãos? Nós recebemos tribulação, aflições internas, tribulações externas, né? Mas o que seria, né? Talvez uma enfermidade, né? Uma pressão, um sentimento de angústia, de tristeza, de desânimo, de solidão. Tudo isso faz parte das tribulações, das aflições. Paulo vai dizer, né? Sofre comigo as aflições de Cristo. E a gente vai vendo as aflições de Cristo também. Mas nós temos a promessa, o Senhor é conosco. Vamos orar, irmãos, vamos falar com o Senhor. Vamos apresentarmos a Deus diante de oração. Eu queria já aproveitar esse momento na oração. A nossa irmã Tercília, ela pediu uma oração pela Camila, que ela está internada, né? Está desejo de suicídio, né? E os dias são maus, irmãos. Os dias são bem difíceis e nós temos, às vezes, pessoas do nosso lado que estão passando por dificuldade. Obrigado. E nós precisamos apresentar a boa notícia. É o Evangelho, a boa notícia de salvação, irmãos. Vamos orar então pela Camila. O nosso irmão João Luiz, para quem se lembra, ele é o marido da nossa irmã Sheila. Ele congregou bastante tempo com a gente aqui, né? Vocês vão se lembrar. Ele é irmão da nossa irmã Solange, que faz parte, congrega aqui com a gente. E ele está internado, está na UTI também, passando um risco de vida, irmãos. E a gente vai falar com o Deus da vida. E o controle está na mão dele. E nós cremos e confiamos que Ele pode fazer o melhor, né? Vamos orar? Você que está em casa, vamos falar com o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento e depois interceder por esses irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nesse momento, Pai, queremos elevar a nossa voz a Ti, na certeza, Senhor, de que o Senhor nos ouve. Hoje apresentamos diante de Ti, entramos na sala do Teu trono, pelo acesso que nos foi dado através do sacrifício de Cristo, Senhor.
E nós nos humilhamos a Ti em oração, Senhor. Queremos Te agradecer por essa manhã, queremos Te agradecer pela Tua igreja que aqui está, por Tua palavra, que nos exorta, que nos anima, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos orienta, que nos sustenta, Senhor. É a Tua palavra. Se não for ao Senhor, é Deus. A nossa oração é que o Senhor continue, Senhor, nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando, Senhor. Eu oro, Senhor, por aquele que está no nosso meio, que está aqui presente, que está através, Pai querido, das mídias, das redes sociais, acompanhando o culto, que irá acompanhar essa mensagem, este culto, Senhor, e se encontra fraco, desanimado, desamparado, sozinho no caminho, Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito aqueça este coração, seja derramado sobre este coração, a fim de que ele sinta o Teu amor, ó Pai. Senhor, nós Te agradecemos pelos milagres que temos vivido aqui. Estamos sim, Senhor, nessa peregrinação, estamos sim, Senhor, neste deserto, e às vezes o sol nos castiga, o sol que simboliza as aflições, as dificuldades, mas, Senhor, o Senhor nos prometeu, e o Senhor não é homem para mentir, Senhor. O Senhor prometeu estar no meio do Seu povo, nos amparar, nos sustentar. Senhor, sustenta o Teu povo, sustenta a Tua igreja, guarda-nos das mensagens mundanas, guarda-nos da sedução humana, Senhor. Pai querido, nos ajuda a sempre olhar para o Senhor, olhar para Ti. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos dê graça e sabedoria para encarar esta semana, Senhor, que iremos enfrentar, Senhor. Esteja à nossa frente, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal, meu Pai. Senhor, nós oramos aqui, Senhor, pela vida da Camila. Pai querido, não conhecemos esta mulher, Senhor, mas, Senhor, como tem sido difícil. Como nós temos visto os homens, as mulheres, Senhor querido, desejando a morte, Senhor, pelas aflições, pelas adversidades da vida. E nós temos compaixão, Senhor. Nós queremos ver a Tua boa mão estendida em favor, Pai, dessas pessoas. Eu oro pela vida da Camila, Senhor. Repreenda, Senhor, toda ação maligna, toda voz contrária, todo sentimento de desespero, de morte, Senhor amado, de derrota. Revela-se a ela, Senhor. Usa homens e mulheres para que apresente a Tua boa notícia, a fim de que esta seja liberta, Senhor, do engano e da mentira do diabo, Pai. Senhor, nós oramos pela vida do nosso irmão João, que está internado, Senhor. Visite a vida dele nesta hora, Senhor. Visite o seu corpo, o seu coração, os seus pulmões, a sua vida. Dá saúde a ele, Senhor. Abençoe ele, Senhor, a fim de que ele testemunhe da Tua fidelidade, Senhor. Senhor, nós oramos a Ti, pedindo a Ti, Senhor, mas confiando que é a Tua vontade que prevalece. A Tua vontade é boa, é perfeita e agradável, Senhor. Nós Te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.